Bons dias, meus amores, tudo bem? Bom, hoje nós vamos iniciar nossas aulas online. Essa é a primeira aula de Sociologia. Eu vou fazer uma retrospectiva com vocês sobre assuntos que nós já vimos anteriormente em sala de aula, mas eu acho interessante a gente dar uma reforçada, certo? Então eu vou colocar aqui hoje sobre o que é Sociologia, a formação sociológica e dos principais sociólogos, né? Hoje vou começar com Comte, aí nós vamos falar mais à frente sobre os outros. A cada semana eu vou postar um vídeo para vocês no horário da aula e sempre vou também divulgar para vocês um link onde vocês deverão responder uma bateria de exercícios, tá? Isso é obrigatório. Então vocês vão responder e vão repassar para mim e tem um espaço para que vocês possam colocar as dúvidas. Então sempre a aula seguinte eu vou iniciar tirando as dúvidas que vocês colocaram nesse link, perfeito? Espero que vocês estejam bem, eu sei que isso tudo vai passar, né? Se cada um fizer a sua parte, tudo vai dar certo, tá? Vamos lá, vamos continuar, o nosso conteúdo não pode parar. Final do ano nós teremos aí as avaliações e vai dar tudo certo. Fiquem com Deus, beijos, estou com muitas saudades. Bom, meus amores, vamos lá, né? A nossa primeira aula de Sociologia, primeira aula online, é um assunto que nós já vimos em sala de aula, mas para que não fique nenhuma dúvida, quando chegar nossas avaliações, vocês estejam dominando realmente o assunto, eu resolvi retomar esse assunto com vocês. E é bom lembrar que no final vocês vão receber um link onde terão algumas questões, né, uma bateria de exercícios que é obrigatória a realização. Eu vou corrigir e tem um espaço também para que vocês possam colocar as dúvidas. Na nossa próxima aula eu vou iniciar a aula tirando as dúvidas que vocês postarem ali, perfeito? Então vamos lá. Então, o que é sociologia, né? O que é isso? O que nós vamos estudar em sociologia? Então, tá ali, ó, a definição bem simples, bem básica, que nós já vimos. Vocês devem ter até mesmo no caderno, que eu já coloquei no quadro. Mas vamos repetir isso aqui, ó. Ciência que ciência que tenta explicar a vida social. Nasceu de uma mudança radical da sociedade, resultando do surgimento do capitalismo. Olha só, nós tivemos mudanças radicais na sociedade. A gente pode citar como essas mudanças duas revoluções importantes, que foi a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Por exemplo, na Revolução Industrial, ela vai representar a consolidação do capitalismo. Vai ser uma nova forma de viver, né? Vai ser destruição de costumes, mudança radical da maneira do ser humano viver. Nós vamos ter uma automação, um aumento de suicídios naquela época, aumenta-se prostituição, violência, quer dizer, tudo ligado à sociedade diretamente. Aí você vai ter formação de nova classe social, que é o proletariado, esse burguês industrial comandando a economia, né? Então essa nova existência, ela vai modificar o pensamento moderno. Então tudo isso vai ter uma alteração, que vai se tornar racional, né? Então a razão vai ter uma importância muito grande, então ela vai ser racional e científico. Então tudo começa a ter uma comprovação, né? Então vai substituir as explicações teológicas, as explicações que antes vinham da igreja. Agora tudo é explicado através da ciência. Então você passa a ter o senso comum, né, mais vivo nessa sociedade. Então vamos lá para o segundo item, né? No século XVIII foi marcado por transformações, fazendo o homem analisar a sociedade, um novo objeto. Então o homem passou a ser objeto de estudo a partir dessa nova visão de sociedade. Essa situação foi gerada pelas revoluções industrial e francesa. Já expliquei aqui da Revolução Industrial, né, a importância, e por que da francesa, né? Porque a francesa, ela vai trazer uma transformação geral na sociedade, né? Ela vai vir com as ideias iluministas, as ideias que vão pregar a liberdade, a igualdade do indivíduo,
E, na verdade, ela vai descobrir mais tarde que essas eram, vamos dizer assim, a base da organização social, né? O desejo do homem, na verdade. Então, esse cenário leva à construção de um estudo científico da sociedade. Por isso que a sociologia ela vai surgir através desses movimentos, né? Porque tanto a Revolução Industrial como a Revolução Francesa são movimentos que vão influenciar na vida da sociedade, na vida do homem. E nesse período, você vai ter uma mudança muito radical, certo? Então, o homem vivia de uma maneira, passou a viver de outra maneira. O homem via o mundo de uma forma, passou a ver de outra forma. Então, existe uma mudança muito grande. Então, na parte econômica, na parte social, na parte política, né? A Revolução Francesa modifica essa parte política. Então, você vai ter uma mudança radical em todos os extremos. E faz-se necessário que vamos entender como que esse homem se comporta. Então, como que a sociedade se organiza? Por isso que a sociologia surge como uma ciência. E o que é ciência? Ciência é tudo que tem que ser analisado, avaliado, comprovado, né? Não pode ter achismo na ciência. A ciência tudo é explicado, tudo tem um porquê. Então vamos lá. Então esse cenário leva à constituição de um estudo científico da sociedade. Acabamos de falar isso, certo? Foi dentro desse contexto que surgiu a sociologia. Ciência, tá? Então nada de achismos, é uma ciência que mesmo antes de ser considerada como tal, então mesmo antes de ser vista realmente como uma ciência, ela estimulou a reflexão da sociedade moderna. Então, se levou a reflexão, levou o pensamento, você não vai ter preconceitos, você vai avaliar o que está acontecendo, colocando como objeto de estudo a própria sociedade. E quem vai liderar isso? Está ali no finalzinho do nosso texto, tendo como principais articuladores Auguste Comte e Émile Durkheim. Perfeito? Nós vamos falar sobre cada um. Hoje, como a nossa aula é de apenas um tempo, nós vamos limitar apenas no Comte, mas nós vamos falar em Durkheim na próxima aula. Vamos lá. Então, quem foi Auguste Comte? Qual a importância dele? Quem foi esse homem, né? Qual o trabalho dele em relação à sociologia? Então tá ali, ó. É um dos autores mais importantes da escola positivista. Nós já vimos em sala de aula o que vem a ser positivismo, né? Nós vamos relembrar, vamos terminar essa leitura aí. E também é considerado o fundador da sociologia. Então, Comte, ele é considerado o pai da sociologia. Então, foi através dos seus estudos que foi vista a necessidade de ver a sociedade como um objeto de estudo e a sociologia como uma ciência. Perfeito? Então, o filósofo, né, é o primeiro a teorizar a necessidade de uma ciência que estudasse a sociedade. Então, agora não tinha mais o achismo, tudo comprovado, a fim de reorganizá-la e colocá-la nos trilhos certos para o maior desenvolvimento possível. E Comte, ele propõe uma ciência chamada, em primeiro momento, ele vai chamar de física social, né? Depois ele chama de sociologia. Por que ele chama de física social? Porque ele compara a sociedade com a natureza. Na natureza, se você for observar a natureza, você vê como ela funciona. Você vai entender por que tem o dia, por que tem a noite, você vai entender por que tem uma germinação, por exemplo, porque tem uma gestação, né? Então a natureza ela vai se explicando naturalmente. Agora, ele coloca que a sociedade também, ela também vai se explicando. Então você tem que observar. A melhor maneira de você estudar essa ciência, sociologia, é você observando a sociedade, observando o homem. Então, assim, ó, era essa que seria capaz de aplicar o método de observação e experimentação das ciências na natureza e na sociedade. Tá? Por isso que ele compara com a física, né? Ele chama de física social. Depois troca-se o nome para a sociologia.
Vamos ver. Então, Comte, ele vai criar o que a gente chama de escola positivista, né? Como está bem lá no início. O que vem a ser isso? Positivismo. O que é positivismo? Aí, seria expresso pelo trabalho integrado entre ciência e política. Então, vamos voltar lá atrás. O que ele falou? Primeiro nome que ele colocou? Física social. Já expliquei a relação com a natureza. Então, entre ciência e política, visando ao desenvolvimento da sociedade. Tá? Então, temos que estudar o homem num todo. Para explicar a sua teoria positivista, o filósofo, né, Auguste Comte, estabeleceu a lei dos 3 estados, que descrevia os 3 estágios de desenvolvimento da humanidade. Então, a humanidade passou por períodos de desenvolvimento, né? Então, a gente vai pegar aí até um gancho com a história. Então, você vai pegar desde o homem lá dos seus primórdios, como o homem vivia. Lembra da aula de história que nós já falamos, né? Parte de paleolítico, neolítico, a nossa pré-história, até a modernidade. Então, é isso que ele coloca, que o homem ele passa por 3 estados, 3 níveis de desenvolvimento. O primeiro estado ele vai chamar de teológico. O ser humano, em seus primórdios, né, lá no início da vida do homem, necessitava encontrar explicações para os fenômenos naturais. Então, o que o homem não sabia explicar, então, já comentamos isso na aula de história, se o homem não sabia explicar o dia e a noite, a chuva, a germinação, até mesmo a gestação, tudo para ele eram deuses. Então estava tudo explicado através de mitologia e da religião. Perfeito? Então esse é o estado teológico, né? Teo, Deus, então os deuses, o homem ele era ligado à força divina. Então tudo que não tinha explicação para ele eram deuses. Tá? Então o primeiro estágio do ser humano. Depois vem o estado metafísico. Que vem a ser isso? Nesse segundo ponto de desenvolvimento, consiste no início da filosofia. O que vem a ser? O ser humano já não se contentava mais com as explicações religiosas e passou a formular teorias racionais. Ou seja, ele começou a observar, né, o meio que ele vivia, e aquelas explicações de deuses já não estavam mais lhe convencendo. Ele já começou a observar até mesmo a gravidez, que a mulher engravidava porque tinha relações sexuais. Ele começa a fazer uma ligação entre os fatos, e então não são deuses, né? Aquilo ali seria ciência, era uma coisa certa, é natural aquilo ali, né? Ele começa a observar o dia, a noite, a chuva, a enchente, a seca, tudo começa a ser observado por esse homem, e ele passa a ter teorias racionais, ou seja, de raciocínio, de lógica, né? Com explicações lógicas. Então, para conjecturar as possíveis causas dos efeitos observados na natureza. Nesse estágio, ainda há a prevalência do raciocínio sem observação da própria natureza. Ou seja, aí é que o homem começa, né, a raciocinar, a pensar, a avaliar e lentamente observar como a natureza funcionava. Aí nós vamos ter o que Comte coloca como o terceiro estado, né, que vem a ser o estado positivo. Aí que vem a escola positivista. Esse estágio seria o mais desenvolvido da humanidade. Tá? O ser humano entendeu que, para encontrar respostas sobre a natureza, ele deveria procurar as explicações na própria natureza. Observação. Simplesmente isso. Então, para o positivismo, essa ciência ela não deveria ser vista como uma fórmula de acúmulo de conhecimento pelo próprio conhecimento, mas o ser humano ele deve conseguir entender a natureza e na sua complexidade, né, na sua observação.
Então ele vai ter uma sociedade, ele vai desenvolver tecnologia, ele vai viver no meio político, né? E toda essa parte do positivismo, que vem a ser através dessa observação da ciência, vai fazer com que o homem venha a conhecer o meio que ele vive, ele venha a conhecer ele próprio e o grupo que ele faz parte. Então, isso seria vamos dizer, o leque de estudo de Comte, quando ele coloca essa observação como a coisa mais importante. E tudo tem uma explicação. Então, o homem começa a explicar em todo o meio que ele vive. Certo? Comte, ele também vai ser importante, né? Vamos dizer assim, as ideias positivistas de Comte. Ele vai dizer que a ordem é importante. Então, uma sociedade tem que viver em ordem, organizada, né? E que se essa sociedade viver organizada, ela vai conseguir progredir. Então, olha só como você tem numa explicação a palavra ordem e progresso. Ou seja, a frase ordem e progresso que tem na bandeira do Brasil, ela é da escola positivista. Tá? Então, está tudo interligado. Então, a sociedade, ela vai fazer o quê? Ela vai observar, o homem vai se observar, vai observar a natureza e observar os seus, né, companheiros, o seu grupo. Nessa observação, ele vai criar a sua maneira de conviver com o grupo, né? Então, ele vai viver numa ordem, então tem que ter organização. O que vem a ser essa organização? Legislação, né? A parte administrativa, os intelectuais, né? Estudando para organizar essa sociedade, uma adaptação da sociedade à modernidade que vai acontecendo. Então, tudo isso está dentro desse positivismo. Se essa ordem estiver funcionando, automaticamente o grupo social chega ao progresso. Perfeito? Então, vamos lá. Então, aqui tem algumas frases de Comte, né? Vamos ver. A primeira. Aqui, a primeira já está de acordo com o que eu acabei de falar com vocês. O amor por princípio, né? Então, o amor a quem? O amor a si próprio, o amor ao outro. Esse amor vem em relação a respeito a si e ao outro, né? Então, o amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim, tá? É o que a gente tinha acabado de falar. Todos os bons intelectos têm repetido, desde do tempo de Bacon, que não pode haver qualquer conhecimento real, senão aquele baseado em fatos observáveis. Foi o que a gente também comentou, né? A escola positivista vem sempre ressaltando a importância da observação para a comprovação. Então, nada de achismo. Viver para os outros não é somente a lei do dever, mas também a da felicidade. Olha como ele volta lá naquele amor da primeira frase. Tá? É o amor em relação a você se amar, você se proteger e amar o outro, né? Saber para prever a fim de poder. Então, saber, você tem que saber, tem que conhecer. Então, você vai observar, você vai estudar, você vai avaliar. Então, você tem que ter conhecimento, né? Para que você tenha o poder. Então, essa daí é a teoria do positivismo de Comte. E só ressaltando para vocês que eu vou colocar depois sobre Durkheim, que é o próximo sociólogo que nós vamos ver. E eu vou colocar também um link, né, disponível no Vindimo, com uma bateria de exercícios. Beijos, fiquem com Deus, cuidem-se.